Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Terapia da Escrita e hoje vamos falar 7 motivos importantíssimos para praticar a escrita terapêutica principalmente e que não tem nada a ver com passatempo. Vamos lá? Você já deve ter percebido que tem coisas que continuam doendo mesmo depois de muito tempo. Uma palavra, uma lembrança, uma situação aparentemente que tinha ficado no passado, mas ainda provoca medo, raiva, culpa, vergonha, tristeza. É ou não é? Às vezes a nossa mente já sabe que passou, mas o nosso corpo parece que nem percebeu essa informação ainda não. E é justamente aí que a escrita pode ser uma poderosa ferramenta de autopercepção. Guarde essa palavra, autopercepção. Então, hoje eu quero apresentar esses 7 motivos para praticar essa escrita terapêutica inspirada em princípios de reprocessamento emocional, como os utilizados na terapia de reprocessamento generativo, a TRG. E essa junção tem tudo a ver. Sabe, às vezes eu via vídeos de escrita terapêutica e eu ficava assim, meu Deus, eles investem tanto em caderninhos bordados e lindos, maravilhosos, mas não era disso que eu queria falar. E quando eu encontrei a terapia TRG e conectei com a escrita terapêutica, era isso que faltava. Não é sobre fazer um caderno lindo, bonito. Se você quiser, faça. Eu não tenho muito tempo para isso, não. Mas fazer escrita terapêutica como um instrumento para melhorar a nossa vida e a nossa saúde emocional, aí sim. Isso eu tenho tempo e quero muito fazer e gosto muito disso. E que bom que você gosta. Se você está aqui, você gosta. Então, eu quero, antes de começar, fazer uma ressalva. Essa escrita não substitui a terapia, claro. Nem o acompanhamento terapêutico, se você precisa, porque eles são necessários. Então, a proposta aqui de escrita é como ferramenta de cuidado, de consciência e de elaboração emocional. Vamos aos 7 motivos. Número 1, a escrita ajuda a dar nome aos bois, nome ao que você sente. Primeiro motivo, escrever ajuda a transformar essa sensação difusa em algo que pode ser observado. Muitas vezes dizemos, eu estou mal. Mas que mal é esse? O que significa esse mal? É medo? É raiva? É tristeza? É culpa? É sensação de abandono? É impotência? O que é esse mal? Quando colocamos essas experiências no papel, começamos a construir uma espécie de mapa interno. Experimente escrever. Agora eu estou sentindo... Tananana, complete. Não tenta produzir uma frase bonita. Complete honestamente. Agora eu estou sentindo medo, por quê? Agora eu estou sentindo raiva, por quê? Eu estou triste porque... Tananã. Seja objetivo nas suas emoções, porque toda emoção tem lógica. Escreva, uma parte de mim gostaria que... E a escrita não precisa resolver imediatamente aquilo que você sente. Lembra, estamos mapeando. Primeiro, ela precisa ajudar você a enxergar. E vamos ao número 2, motivo 2. Escrever pode organizar memórias e experiências. E organizar memórias e experiências faz uma diferença. Né? Escrever pode ajudar a tirar aquela confusão da nossa narrativa pessoal.
Então, existem acontecimentos que lembramos como cenas soltas, né? Se lembra uma frase aqui, um rosto ali, um lugar, um cheiro. Às vezes até passa um tempão sem sentir aquele cheiro, quando sente na rua, já dá aquele susto. Você sente uma sensação no corpo. Então, quando nós escrevemos, nós podemos começar a estabelecer essas conexões entre acontecimentos, entre pensamentos e emoções, significados que atribuímos a eles. Por exemplo, o que aconteceu? O que eu senti naquele momento? O que eu pensei sobre mim naquele momento? O que eu passei a acreditar depois disso? E essas perguntas são muito importantes porque muitas vezes nós não sofremos apenas pelo acontecimento. Nós sofremos também pelo significado que atribuímos a esse acontecimento. E a escrita pode ajudar a tornar esse significado consciente. É importante ter esse significado bem consciente. Isso pode economizar algum tempo de terapia, é ou não é? Então, vamos para o motivo 3. 3. A escrita pode ajudar a identificar nossos padrões emocionais. Sim, a gente tem padrão emocional. Você, nem eu, nem ninguém é original o tempo todo. A gente repete padrões. Então, o papel de escrever é revelar os padrões que a nossa rotina costuma esconder. Você percebe que determinadas situações se repetem? Sim, né? Então, talvez você sempre se cale quando alguém levanta a voz, ou você grita também quando alguém grita. Talvez tenha dificuldade de dizer não. Talvez sinta a necessidade de agradar todo mundo. Talvez interprete qualquer afastamento como rejeição. Leva tudo para o pessoal. Talvez tenha aprendido a pedir desculpa por tudo quando nem fez nada de errado, já chega pedindo desculpas. E quando escrevemos sobre diferentes situações, podemos começar a perceber essas semelhanças. Por que eu sempre faço assim? Por que eu reajo assim? Por que eu falo isso? Então surge uma pergunta importante. Quando foi que eu aprendi a reagir desse jeito? E não é para procurar culpado. Foi porque aquele Kenzinho fez isso e aquilo, então eu comecei a ser desse jeito. Não é isso que eu estou falando. Não é para procurar culpado. É para investigar a nossa própria história. Porque aquilo que hoje parece uma reação automática pode ter uma origem lá atrás que merece ser compreendida. E assim, vamos para o motivo 4. Escrever pode criar espaço entre acontecimento e reação. Você não faz ideia do quanto é importante não ser reativo, ter esse espaço entre acontecimento e reação. Então, a escrita pode criar esse espaço. Aquilo que acontece e aquilo que fazemos com o que nos acontece. Imagina, alguém diz algo que machuca você e a reação automática é raiva, ou é medo, ou é vontade de fugir, ou é vontade de atacar, ou é vontade de se calar e se encolher. Mas antes de responder, com palavras ou sem palavras, você escreve: o que exatamente aconteceu? O que eu senti? O que essa situação despertou em mim? E aí, sabe o que acontece? Você valoriza a você mesma nesse intervalo, né? Você pergunta: essa reação pertence somente ao presente? Ou ela me lembra alguma coisa?
é um intervalo valioso demais. Não esqueça, porque consciência não significa deixar de sentir, você sente, mas você analisa o que sente e você filtra, né? Significa começar a perceber o que está acontecendo dentro de nós, antes de agir automaticamente. Olha que lindo, não é? Esse é o quarto motivo, né? E agora vamos para o quinto, que é igualmente importante. A escrita pode ajudar a revisitar a própria narrativa. Lembra que a gente conta a nossa vida através de muitas narrativas montadinhas? Pois vamos revisitar essa própria narrativa, nesse quinto motivo. Escrever permite questionar histórias que construímos sobre nós mesmos. Talvez você tenha escrito mentalmente uma frase lá atrás. Ah, eu não sou boa para isso. Eu sempre estrago tudo. Ah, ninguém fica comigo. Eu preciso ser forte. Ah, eu preciso dar conta de tudo. Se não sou eu nessa casa, eu não posso confiar em ninguém. Pensa no peso dessas frases. Uma frase repetida durante anos não se transforma em verdade, mas transforma uma vida e essa narrativa produz seus frutos. E às vezes ela se transforma numa narrativa tão familiar que você não percebe o que está fazendo consigo mesmo. Então, essa escrita vai nos ajudar a examinar tudo isso. Então, pegue uma dessas frases aí que eu falei e escreva. Quando eu comecei a acreditar nisso? Quem me ensinou isso? Que acontecimentos fortaleceram essa crença em mim? Existem fatos que contradizem essa história? Quem eu seria se não precisasse mais viver de acordo com essa frase? Aqui começa uma mudança muito importante. Você deixa de apenas contar uma história. Você começa a investigar a sua própria história. E quando você começa a investigar a sua própria história, você vai selecionar o que você quer, o que você não quer, o que funciona, o que não funciona. Olha, isso tem um grande valor, não tem? Você assim se valoriza mais uma vez. E vamos para o sexto. Sexto motivo. Escrever pode favorecer um diálogo mais compassivo consigo mesmo. Isso aqui é muito especial. Por quê? A escrita pode nos ensinar a conversar conosco de outra maneira, de uma maneira mais compreensiva, né? Pense numa situação difícil que você viveu. Agora imagine que essa experiência aconteceu com outra pessoa e você vai lá consolar. Você ama essa pessoa. Então, você vai dizer o quê? Ah, você fez o que conseguiu. Ah, você não tinha todas as informações, é isso mesmo. Você não precisava saber tudo também. Naquela época, né, você era inexperiente. Ah, você merecia ter sido tratada melhor. E agora pergunte, por que você não consegue dizer isso para você mesmo? E tantas vezes está se chamando de burra e de outras coisas ainda que eu nem vou repetir. É ou não é? Então, uma prática muito interessante é escrever uma carta. Já escreveu uma carta para você mesma? Sim. Usando esse mesmo cuidado que você oferece para os outros. E nem precisa enviar, viu? Não precisa ocorrer. Não precisa nem mostrar para ninguém, apenas escreva para você. Querida pessoa que eu fui naquela época. Aí você pensa na época que você quer, né, se consolar, que você fez alguma coisa que não deu certo. E permita que a sua versão atual converse com a versão anterior, que atravessou aquela situação, tá bom? E dê boas palavras para você mesmo e se compreenda. E chegamos assim ao sétimo motivo.
A escrita pode transformar a experiência em uma nova possibilidade. É claro que tem que acabar, né? Acabar bem, tem que ter um final feliz. Número 7. A escrita pode nos ajudar a passar da pergunta: por que isso aconteceu comigo? Para perguntas como: o que essa experiência revela sobre mim? O que eu preciso compreender? O que ainda precisa ser cuidado? O que eu não quero mais repetir? Que escolha diferente posso fazer daqui para frente? Isso não significa romantizar o sofrimento, fazer de conta que nada aconteceu. Não. Significa recuperar pouco a pouco a possibilidade de construir novos significados, novas respostas. Tudo pode mudar, né? Não tem aquela frase? Em 20 minutos tudo pode mudar. Aqui também pode mudar. Talvez seja essa uma das funções mais bonitas da escrita terapêutica. Ela não vai apagar a sua história, mas vamos reavaliar e você vai se narrar de uma forma um pouco mais gentil e talvez mais alargada, mais profunda, né? Mais repertório bonito para se posicionar de uma maneira melhor. Mas permitir, né, que você não seja só um personagem, mas você comece conscientemente a participar da construção desses capítulos da sua vida. Em que capítulo você está? Em que episódio você está? Né? Então, para um exercício final, vamos lá. Eu quero deixar aqui um exercício que eu preparei. Pegue sua folha de papel e escreva 3 frases. Uma coisa que ainda me afeta é... Complete aí. Quando penso nisso, segunda frase, eu percebo que sinto. E a terceira frase, hoje eu gostaria de dizer para mim mesma que. E não precisa forçar lembranças, não. Não tente acessar a experiência para as quais você não está bem preparada emocionalmente. E principalmente se a escrita despertar muito sofrimento, sofrimento intenso, aí interrompa, tá? Procura um profissional adequado, um terapeuta. E porque a escrita terapêutica não precisa ser uma escavação dolorosa, né? Não vamos ser masoquistas. Ela pode começar simplesmente com uma pergunta: o que está acontecendo dentro de mim agora? Como eu cheguei até aqui? E, enfim, vamos encerrando. Você já curtiu esse vídeo? Não acredito. Vai, curte, tá? Curte e depois você vai comentar também. Se esse vídeo fez sentido, vai botar nos comentários aí. Eu começo pela minha história, tá? Ou outra frase que você quiser. E se você gosta de conteúdos de escrita terapêutica, de emoções, de autoconhecimento, de reconstrução de narrativas pessoais, de aprender como contar a sua história, você tem que contar bem a sua história em 2 minutos, em 5 minutos, em meia hora, tem que estar preparado. Quem vai falar melhor da sua história é você mesma, não é? E eu vou te dar ferramentas para isso. Então, aqui nós acreditamos que escrever não é só colocar palavras no papel. E nem no papel, né? No computador, no celular. Às vezes, escrever finalmente é conseguir se escutar. Porque tem momentos que a gente ficou sem palavras. E agora a gente pode reinterpretar e nos escutar. E eu sou Sandra Popov e vamos nos encontrar no próximo vídeo. Se inscreva aí, vai, manda para amiga, manda para colega.
Vamos fazer uma legião de mulheres muito bem resolvidas e que se ama. Um beijo. Tchau.